Página 43 nós vamos, tá? Esperar um pouquinho, que ainda não deu 9 horas, né? Vocês também têm 10 minutos de tolerância para iniciar a aula. Bom, acho que já dá para a gente ir começando, né? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Bom dia para quem eu não vi. Tudo bem aí? Sim. Sim. Vamos para a página 43 de matemática. Essa página, vocês já estão lá? Eu preciso esperar. Espera um pouquinho. Eu já tô lá. Sempre quando eu mandar lá no grupo a página, você já abre, tá? Pra gente ganhar tempo. Tá bom. Tá bom. Mas não tem problema não, a gente espera bem rapidinho.
Pronto? Sim. Então é o seguinte, essa página a gente não vai demorar muito nela, porque nós temos muitas possibilidades de combinações. O que a gente, principalmente nesse primeiro quadro aqui da D, porque está perguntando assim, ó, organizamos o quadro das possibilidades. Olha lá assim, ó. Organizamos o quadro das possibilidades de compor um lanche com 2 itens da cantina. Preencha escrevendo e desenhando desenhando as combinações que faltavam. Então, aqui tinha inúmeras possibilidades, mas a gente tinha que ficar atento que não, na combinação não podia repetir o item. Então, você tinha que pegar da cantina, da tabela da cantina da página anterior, que a gente até viu ontem, que tinha vários preços, e fazer as combinações aí que estavam faltando e não podia repetir a combinação na linha. Então, tava lá, ó, suco e sanduba muita fome, na primeira linha horizontal. Aí você tinha que, na coluna, né, que tinha o hambúrguer, e aí você ia ter que ir descendo, né, e colocar aí as variações e as possibilidades de combinação que não podiam se repetir, né, e que não tinham sido, ou seja, que não tinham sido utilizadas ainda. Depois, quantos itens há na horizontal e na vertical? 4 na horizontal e 4 na vertical. Isso, Lulis, linda. Saudades. Isso mesmo. 4 na horizontal e 4 na vertical, tá? Quando a gente fala horizontal é assim, vertical é assim, né? Bom, quantas combinações são possíveis com essa organização do quadro? Aqui, vocês tinham que apenas fazer o seguinte, vocês contaram aí 4 na vertical, 4 na horizontal, não precisa ficar contando quadradinho por quadradinho. 4 vezes 4 e vai dar 16, tá? Não precisa ficar contando quadradinho por quadradinho. Então, você multiplicar 4 vezes 4 vai dar 16. Essa é a bolinha, a segunda bolinha da página 43. Oi, Caio. Oi. Bom, continuando, aqui nessa parte de baixo, a cantina também oferece docinho de coco a 1,60 cada. O que eu pedi na cantina, incluindo um desses doces, para que a minha conta seja mais próxima possível de R$ 10? É que eu só tenho R$ 10. Então, aqui também é muito pessoal, porque existem várias combinações que vocês poderiam fazer para se aproximar do valor de R$ 10. Várias combinações dariam R$ 9,90, que é o ideal, que vai ficar faltando só 10 centavos para chegar nos R$ 10, tá? Então, aqui você vai lá na cantina, tinha que ter ido lá na cantina, na página anterior, visto os preços, tá? Tinha que ter visto os preços e feita aí uma combinação para você que desse um valor aproximado de R$ 10. Não pode passar de R$ 10, você não vai ficar devendo. Prof, Oi. tem que ser só 9,90 ou pode ser um número menor? Mas deu quanto o seu? Eu fiz a pizza, o suco, um brigadeiro e um docinho de coco. Deu 8,20. Deu 8,20? Aham. Tem que ser o 9,90, Lu. Por quê? Porque tem que ser um valor mais próximo de R$ 10, entendeu? Agora tá com muita sorte, né? Pelo amor de Deus. Vai lá. Então a gente tem que Não, e refazer agora essa combinação aí, tá? Porque tem que ser o valor mais próximo de R$ 10. Então, 8,25 ainda tá um pouquinho para baixo esse valor, tá? Mas aí depois vocês arrumam aí. Então, vocês entenderam o que é para fazer, né? Vai lá, pega os valores, vai fazendo as combinações até chegar a um valor mais próximo de R$ 10. Existem várias possibilidades que vão somar R$ 9,90. Não pode esquecer de comprar o docinho de coco, tá? Que já tá aqui no probleminha. Agora, nós vamos para a página 46, porque a 44 e a 45 é leitura, né? Então, nós vamos fazendo a correção.
Então, página 46. Quem entrou agora, gente, ó, nós temos 10 minutos de tolerância para entrar, né? Para a aula inicial. Então, já acabou aquela página que a gente começou a corrigir, porque ela era bem rapidinha, porque como tem muita coisa pessoal, é só compreender as possibilidades. Depois, se vocês pegam o comecinho da aula que eu vou gravar e carregar no YouTube, aí vocês veem, tá bom? Quem entrou agora. Página 46. Agora nós mudamos dos problemas, nós vamos para a parte de localização, tá? Ivan e Fred são pilotos de parapente e estão planejando um voo. Ivan marcou um mapa em vermelho, a região que marcou no mapa em vermelho, a região que considera ideal para aterrissar e enviou essa localização a Fred em uma mensagem pelo celular. Veja. Aí ele mandou essa imagem aqui que vocês têm, que é uma malha quadriculada com algumas localizações. Tem lá um negocinho vermelho, um quadradinho vermelho, que é onde ele achou que ia ser legal para eles aterrissarem. Fred respondeu a mensagem dizendo: acho melhor L6, M6, M7, L7. O que isso quer dizer, né? Você sabe o que significa essa sequência de letras acompanhadas de números? Aqui cada um ia responder o que achava que era. Alguém quer falar? Eu coloquei sim, serve para achar o local desejado. Muito bem, é isso mesmo. Isso são orientações de localização, tá? Para encontrar o lugar que a gente está procurando, isso mesmo. A região que marcou, mas aqui era pessoal, cada um põe do seu jeitinho, tá? A região que Ivan marcou pode ser indicada com esta sequência de pares, letra e número, H2, 1, 2, I2 e 3H3. Cada um desses pares indica um dos vértices do quadrado vermelho. O que são os vértices? As pontinhas do quadrado. Então, tem um quadrado, ele tem as pontinhas, que a gente sabe que chama de vértice, né? Depois de ler a informação acima, confira a sua resposta ao item A, se tem relação com o item A. Se você respondeu algo sobre localização, sobre encontrar algum lugar, você acertou, tá? Você tinha que ir lá conferir. Depois, releia a sua resposta. Depois, pinte de azul o local indicado por Fred para aterrissagem. Porque o de vermelho é o que o Ivan falou. Agora e o Fred? O Fred falou que seria melhor lá em cima. Você tem que voltar lá para a parte de cima, embaixo da malha quadriculada. Fred respondeu a mensagem dizendo: acho melhor L6, M6, M7, L7. Você tinha que ir lá na linha das letras, começando pelo L. Você vai lá na linha do L com seu dedinho e sobe até o vértice da linha 6. Então, o que você vai fazer? Você pega lá o L, primeira localização que ele deu, e sobe até a linha 6. Onde estão os números? Na lateral esquerda, para você se encontrar aí na malha. Na lateral esquerda. Você tinha que subir, ó. 1, 2, 3, 4, 6 quadradinhos, certo? Marca lá que vocês já fizeram, mas quando vocês forem realizar essa atividade, antes de sair pintando tudo, faz com o lápis de escrever lá a pontinha, para você ir para a próxima localização. Só depois que você terminar e conferir, aí você pinta. O M6, põe o dedinho no M, sobe até o vértice, até a pontinha da linha 6, do quadradinho da linha 6. Você vai ver que o L6 e o M6, você vai pegar as duas pontinhas do quadradinho da linha 6. São os dois vértices, certo? E aí a outra parte da localização é M7, também é a mesma coisa. Agora você vai subir lá no vértice da linha 7, o primeiro vértice da linha 7. E L7 é a mesma coisa, o primeiro vértice, a primeira pontinha do quadrado da linha 7. Aí você vai já encontrar o quadradinho que deve ser pintado onde o Fred acha melhor que eles aterrissem. Aí você vai lá e pinta. Vai ficar esse quadradinho aqui, ó. Oi. Depois pode mandar a coisa, porque eu não tava conseguindo entrar. Eu mando, pode deixar. Tá, qual é a página? Então, nós estamos na página 46. Tá bom.
Tá. Então, gente, esse quadradinho que vocês iam pintar, seguindo essas orientações, seria o 7º quadradinho de cima para baixo. Vocês iam, depois de vocês seguirem essas orientações e pintar, né? Por que essas orientações? Elas vão formar os vértices do quadrado. Então, você vai depois, para você conferir sua resposta, começando do quadradinho, primeiro quadradinho lá embaixo, entre o L e o M, lá na malha quadriculada, você ia subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo quadradinho, 7, você ia pintar, porque são o que representa as localizações que o Fred deu, tá? Se você não pintou o 7 no quadradinho aí de baixo para cima, você precisa corrigir. Continuando, ó. Agora nós vamos para C de casa. Existe uma cabana que os pilotos poderão usar para descansar e se alimentar depois do voo. Encontre-a no mapa e escreva a sequência que indica sua localização. A cabana é a casinha, tá? Aí você tinha que colocar as 4 localizações, que são as 4 pontinhas do quadrado. Você vai lá, a primeira. Começa no J, tá vendo? Ó. J, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Era isso. Vê se vai entrar o Word aí pra você. Entrou? Agora entrou. Ó, primeiro aí, J4. Para a gente achar a cabana. Você vai lá na linha do J e sobe até a linha 4 para encontrar o vértice ali do quadradinho que a cabana se encontra. Então, a primeira localização era o J4. Depois, vai lá na linha do K, sobe no vértice, que também a cabana se encontra, e vai ficar K4. Você tá no 46 e no 47. Estamos na página 46. E esse é o exercício C. Nossa, que louco. Então, depois, seguindo aí, nós íamos para K5. Até 5, nós temos que colocar a localização dos 4 vértices do quadrado onde a cabana está, tá bom? Então é isso, J4, K4, K5, J5. Vai ser no celular. Hoje vai falando pouca gente, né? Oi? Hoje tá falando pouca gente, né? É. Ó, pessoal, se você vê que tá muito... Eu não gosto de silenciar todo mundo, porque eu gosto de ouvir vocês falando, tirando dúvida, dando a resposta que vocês colocaram. Eu gosto dessa troca. Eu gosto de ficar falando sozinha, né? E aí, às vezes, você quer perguntar alguma coisa, pedir para esperar, tirar uma dúvida, você tá no mudo. Então, o que você tem que fazer? Perceber que você não vai falar nada por enquanto, você ativa o seu microfone, dá para você ativar o seu microfone. Aí, a hora que você quer falar, eu não tenho como adivinhar, mas você sabe, aí você vai lá e tira o mudo para falar, entendeu? Porque, gente, realmente, a gente tá em casa, vai acontecer o carro do ovo passando, o vizinho reformando a casa. Então, tá muito barulho, tá todo mundo trabalhando na sua casa. Põe lá o microfone no mudo, só ativa quando você quiser falar, tá bom? Depois, ainda na página 46,
Nós tínhamos a outra bolinha ali, ó. Para ver se tá. Marque o que considera correto. Ô, Pro, eu não tô conseguindo ouvir. Pode repetir? Nós vamos para a bolinha da página 46, depois da C. Ah, tá. Marque o que considera correto. Coloca o microfone no mudo. Vou ter que silenciar se vocês não fizerem isso. Vamos lá, ó. Essa cabana está localizada extremamente exatamente na metade do caminho entre os lugares que os dois pilotos marcaram. Então a gente viu que o Ivan deu uma localização e o Fred deu outra, e a cabana, eles querem saber, a cabana está no meio dos dois? Aí tinham duas alternativas. É possível que isso seja verdade e é impossível que isso seja verdade. Vocês marcaram X em qual? É possível que seja verdade. É possível que seja verdade, muito bem. Porque de distância do que o Fred marcou, tem um quadradinho. E do outro, do que o Ivan marcou, também tem um quadradinho. Então, é metade, metade. Não tem, a localização de um não deu mais distante que a do outro. Tá igual. Então, tá certinho. Então, você tem que marcar. É possível que seja verdade. Agora nós vamos para a página 47, tá? Deixa eu colocar aqui. É possível que seja verdade. Agora a gente segue para a página 47, vira aí sua página. Ai, Pro, sabe qual é mais legal? A minha mãe, ela foi lá na escola e a próxima apostila do segundo volume é muito bonita. Ela deve ser muito legal. Ah, já pegou? Já. Que legal, Rafa. Gosta assim, animado com as novas atividades. Olha lá, na página 47 agora, D de dado, que é a continuação, né, dessa parte de localização. Nesse mapa, é possível encontrar duas regiões de Mata Atlântica nativa. Veja suas localizações, região 1 e região 2, aí tem várias localizações. Para localizar os pontos no mapa, é comum usar pares ordenados. Eles são escritos usando sempre a mesma ordem. Primeiro, o que está indicando no eixo horizontal e depois o que está na vertical. No caso desse mapa lá que a gente viu da malha quadriculada e tal, escrevemos primeiro as letras e depois os números. Contorne o mapa com lápis verde escuro as regiões de Mata Atlântica. Quantos quadradinhos cada região de Mata Atlântica ocupa no mapa? O que você ia ter que fazer? Pegar a região 1 e a região 2 e seguir todas essas orientações e indo pelos vértices e completando os quadradinhos. Aí você ia ter que responder, depois que você encontrou as localizações, quantos quadradinhos são formados a região 1? Alguém fez? 6 quadradinhos. Muito bem, 6 quadradinhos. Depois eu vou mandar a foto no grupo, me lembra, tá? São 6 quadradinhos. E a região 2 é 9. 9, muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, na D, região 1. São 6 quadradinhos. E a região 2, 9 quadradinhos. Peraí que tem alguém tentando entrar. Meio atrasadinho, mas vai entrar aqui. Vou voltar lá para a tela, tá? Saiu.
Tirei, porque quando eu tenho que admitir algum aluno na turma, aí eu preciso sair da tela de compartilhamento. Mas já voltou, né? Já. Tá, vamos continuar. Quantos lados de quadradinhos são necessários para contornar cada região de Mata Atlântica? Aí era para a gente contar só os lados, tá? Não era para contar os quadradinhos. As duas têm 14 lados. Tudo bem. Tanto a região 1 quanto a 2, quando você fosse contar só os lados dos quadradinhos, que a gente até chama em outra situação de perímetro, né? Aí você ia ver que cada região tem 14, as duas, tem 14 lados, tá? A região 1 tem 14 lados, a região 2 também tem 14 lados de quadradinhos, tá? Ainda nós estamos na D, nas bolinhas agora. Região 1, região 2. Essa, na verdade, é uma bolinha só aqui, né? Mas tudo bem, deixa assim. Depois nós vamos. Marque X com a afirmativa verdadeira. Vocês tinham que marcar a alternativa que diz o seguinte, ó. As regiões de Mata Atlântica têm perímetros iguais e áreas diferentes. Por quê? Porque quando a gente contou quantos quadradinhos compõem cada uma das regiões, deu diferente. Lembra aqui em cima, ó? Deu 6 quadradinhos de uma região e 9 da outra. O quadradinho a gente chama de área, que é a parte de dentro. E depois, a parte do lado, que é a parte de fora, é o perímetro. Deu igual. Então, eles têm áreas diferentes e perímetros iguais, tá? Que é a parte de fora. Então, você tem que marcar a terceira alternativa. As regiões de Mata Atlântica têm perímetros iguais e áreas diferentes. Aqui, ó, na próxima, que é a E, existem muitas possibilidades que vocês poderiam colocar. Eu vou pôr pelo menos uma aqui para vocês olharem. Vocês tinham que marcar a localização. Tem um rio que passa lá e vocês tinham que marcar essa localização. Não tinha, não sei se eles estão pedindo 4 pontos só, né? Ó, aparecem 2 rios nesse mapa e eles passam por pontos do quadriculado do mapa. Escreva uma sequência de 4 pontos por onde cada um deles passa. Aí você tinha que seguir aí, igual nós estamos fazendo, colocar a letra e o quadradinho de 4 deles. Então, vocês poderiam usar do rio 1. É uma das possibilidades. Você poderia pôr B6, B7, são 4 pontos, né? B6, B7, C8 e D9. Mas se você colocou diferente, não significa que esteja errado, porque tem outras possibilidades. Aí depois a gente pode até conferir. Se você ficar em dúvida, você me manda que eu vejo. Eu vou mandar a foto lá no grupo, aí vocês também podem conferir. E do rio 2, nós podíamos colocar P1, P2, P3 e Q3. São 4 pontos por onde a gente pode encontrar os rios. São localizações onde a gente pode encontrar os rios, o rio 1 e o rio 2. Se você colocou diferente, depois a gente confere com a imagem que eu vou mandar no grupo. Mas essas são algumas possibilidades, tá? Depois essa de baixo, a F, também era pessoal. Ó, ela está dizendo o seguinte. Escolha uma região qualquer do mapa formada por 3 quadradinhos e pinte-a de uma cor à sua escolha, diferente das que já estão no mapa. Então, você não podia usar as cores que já estavam lá. Depois, escreva uma sequência de pontos que indique os vértices da região que você escolheu. Então, você pintou lá um quadradinho e aí você tinha que pôr as 4 localizações, que são os 4 vértices.
Aí você começa pela letra embaixo e sobe até a linha do número. Aí você subiu lá até a linha do... Colocou J e subiu até a linha do 8. Primeiro verso ficou na linha do 8. J8. Igual a gente tá fazendo aqui, tá? Essa aqui também não tem como corrigir, porque era pessoal, cada um ia fazer o seu. Pode pôr na página 48. Ainda sobre localização. Vamos lá. Ramiro, página 48, lápis na mão, exercício 1. Ramiro saiu do jogo de basquete, passou na lanchonete e foi para casa. Observe na malha quadriculada locais onde Ramiro esteve. Aí tem uma malha quadriculada bem... É a mesma coisa lá do mapa dos meninos do parapente, tá? Aí agora a gente vai responder, ó. Só tem que prestar atenção nas informações. Ali do lado, eu tô falando assim, ó. Cada lado de quadradinho representa 100 metros. Isso é uma informação que a gente vai usar mais pra frente. A localização de cada um desses pontos também é feita por um par ordenado, indicando primeiro a posição na horizontal e em seguida na vertical. Note que a representação, ao contrário do mapa anterior, a posição em relação ao eixo horizontal é identificada com números e com relação ao eixo vertical com letras. Aqui inverteu os lados da localização no sentido de posição, né? Na nossa lateral esquerda, antes a gente tinha os números e na horizontal nós tínhamos as letras. Aqui tá trocado, tá bom? Tá invertido. Então, escreva o par ordenado que dá a localização de Ramiro quando ele estava no jogo de basquete. A mesma coisa que vocês vão fazer. Só que aí quem vem primeiro agora são os números. Veja, se você colocar J1, você teria que colocar o 1 na frente e depois o J. Então, ó. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Vamos lá. Agora nós estamos na página 48. O exercício A, né? E aí nós vamos para ali, para aquela parte ali onde está a primeira bolinha. No jogo de basquete, onde é que é a localização? 1B, tá? Começa ali no 1, jogo de basquete, onde ele tá paradinho ali com a bola, certo? E aí você sobe, no primeiro verso tá até marcado como uma bolinha. Ah, não, de vocês não tá, né? 1B, tá? Depois na lanchonete. 4-1. Pois, tá pedindo ali em casa. 8F. São 3 localizações que eles pediram aí na A, tá? Agora vamos para B de bola. Ô, Oi. você colocou errado ali, você colocou 4-1, mas na verdade era para ser 4i. Ah, é Você verdade. colocou 2 números. É verdade. Muito obrigada. 4i, muito bem. Gosto assim, atenção, muito bem.
Para B de bola, ó. A linha laranja indica o caminho percorrido por Ramiro. Quantos metros ele percorreu saindo do jogo até sua casa? Nós temos que fazer conta aí, tá? Usando os quadradinhos, ó. Então, ó, a distância percorrida na malha, tá perguntando, ó, da linha laranja, tá vendo? Vocês têm uma linha aí, não tem? Dali de onde tá no jogo de basquete. Vocês tinham que ir contando os quadradinhos até ele ter chegado na casa dele. Então, o primeiro valor que a gente tinha que colocar aí no quadradinho ao lado, vocês têm um retângulo pequenininho, tinha que pôr deitado mesmo, era 7. Mas, depois ele andou mais 3 quadradinhos, depois ele andou mais 4 quadradinhos, depois ele andou mais 3 quadradinhos. A gente já começa aqui fazendo uma coisa parecida com expressão numérica. Aí você tinha que somar, tá? Isso daqui vai dar 17, tá? E aí, lembra que eu falei daquela primeira informação que a gente ia utilizar? É agora. Ele andou 17 quadradinhos. Cada quadradinho tem quantos metros? 100 metros. 100 metros. Então, a gente tem que fazer 17 vezes 100, que vai dar 1.700, tá? Então, aí dentro desse quadradinho do lado, na B, você vai fazer isso aqui que eu fiz. Era só contar os quadradinhos que ele andou, fazer uma conta de mais e multiplicar por 100, porque cada um deles tem 100 metros. Pronto? Sim. Certo. Então, agora, nós vamos para C. E aí tá assim, no bairro em que Ramiro mora, há um horto florestal. Gô, Oi? só pra saber, hoje a gente vai ter que página? Até o que horário o que a gente conseguir, mas eu gostaria de que a gente fosse pelo menos até a 52. Mas não sei se dá tempo, depende de vocês e do tempo. Olha lá. Tem um horto florestal onde ele mora e no mapa ele é a área pintada de verde. Tá vendo? Tem um verdinho lá. Começando pelo vértice superior esquerdo, escreva a sequência de pares ordenados que indicam os vértices da área do horto. Aqui, vértice superior esquerdo. Então, vocês tinham que superior é em cima, tá? Então, o primeiro que ia aparecer aí era o 3G. E aí, você tinha que colocar toda a área ali, ó. Começando pelo vértice superior esquerdo, escreva a sequência de pares.
E aí você tinha que cobrir toda a área do verde ali, que era o horto florestal. É grande essa localização porque tem muitos quadradinhos, tá? Isso. Tudo isso... Ô, Rafa, não pra gente fazer isso ainda. Olha que legal. Mudar o fundo. Você me explicou aquele dia, mas não consegui. E beber bastante água, hein, gente? O tempo tá muito ruim, seco. Beber bastante água. Todo mundo com o nariz irritado. Bebe bastante água, hein, gente? Bom, aí tem uma bolinha embaixo que a gente tinha que responder, ó. A área verde é um polígono de quantos lados? Você tinha que contar o perímetro. Quantos lados são? 10 lados, tá? Quando você fosse contar lá o lado o horto, só os lados. Você ia ver que tem 10 lados. Pô, o meu deu 14, não é? Não tem que contar o de baixo, o do lado, o de cima. O meu deu 14. Sabe o que acontece, Rafas? A última parte que a gente conta, o perímetro ali, a gente não vai quebrando ele por quadradinho, a gente conta um lado só, a última parte. É assim, ó, você começa contando os ladinhos normal. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega nos quadradinhos que são dois juntos, você não conta 1, 2. Você conta um lado só. Você contorna um lado só. Depois eu vou mandar um vídeo no grupo explicando essa parte. Vou mandar lá no grupo. Vou fazer um vídeo rapidinho, só para vocês verem como a gente conta, tá? Mas é 10 mesmo, tá certo. Cada quadradinho mede 10.000 metros quadrados. Quantos metros quadrados mede a área do horto? Aí você tinha que pegar esse 10 aqui e fazer vezes 100, né? Porque cada um... Ah, não, desculpa, mede 1.000 esse aqui. 100 era o outro exercício. Então, cada quadradinho mede 10.000 metros quadrados. Quantos metros mede? Ah, tá. Aqui agora os quadradinhos, não o lado, desculpa. Então, aqui você tinha que fazer 8, porque tem 8 quadrados lá. Não tá perguntando da parte lateral do perímetro, tá perguntando dos quadrados, que aí seria a área. Então, aí são 80.000 metros quadrados, tá? Vou colocar aí 80.000 metros quadrados. Coloco o 2 em cima, o 2 pequenininho, aqui em cima do M, ó. Que eu estou procurando no teclado como coloca. Tudo bem, 80.000 metros quadrados. Isso é o que? Área, tá? Quando a gente conta o total dos quadradinhos, que área é o que tá dentro, né? Então, tinha 8 quadradinhos, cada quadradinho mede 1.000 metros, então deu 80.000 metros quadrados. Ô, Rafa, você não deixa eu esquecer de explicar essa parte? Quê? Não deixa eu esquecer de explicar essa parte dos quadradinhos lá no grupo depois?
Tá. Por quê? Você vai tirar foto, alguma coisa? Eu vou gravar um videozinho explicando como que conta, para ficar mais fácil da gente compreender. Tá bom. Tá bom. Acho que hoje nós vamos até a 49, tá? Coloca lá no 49. Tá bom. Ô, pô, mas só pra saber, você tava falando com qual, Rafael? Você mesmo. Ah, tá. Ó, página 49. D de dado agora. Para ir de sua casa à casa de Luiz, que fica do outro lado do horto, Ramiro caminha 900 metros. Marque no mapa 2 lugares onde pode estar a casa de Luiz e indique os pares ordenados desses pontos. Aqui tem diversas possibilidades, tá? Vou pôr um exemplo, mas vocês poderiam colocar outro, tá? Porque tem diversas possibilidades aqui. Poderia ser 3B ou 1F ou 2C. Uma dessas daqui, tá? Era um ponto só que você tinha que marcar. Então, 3B ou 1F ou 2C. Que é da casa dele para casa do outro amigo que fica do outro lado do horto. Aí você tinha que marcar pelo menos um ponto onde pudesse estar a casa dele, tá? 3B, 1F ou 2C. Mas vamos pôr tudo, porque é um ponto só que a pessoa tá pedindo. Luiz estuda em uma escola localizada em 10J. Trace no mapa um caminho que ele pode percorrer da casa dele para chegar à escola. Por esse caminho, que distância ele percorre? Essa resposta depende da resposta anterior, tá? Se você colocou lá que ele vai no 3B, então a sua resposta tem que ser a resposta dessa daqui, dessa bolinha, depende da resposta anterior da D, tá? Se você colocou 2C, um exemplo, vamos supor que você pôs a última aí. Ele percorre 1.500 metros. Como que você tem que fazer? Você tem que ir lá no mapa. Se você colocou 3B, você vai lá no 3B, vê quantos quadradinhos tem e você multiplica isso por 1.000, porque lá cada quadradinho tá valendo 1.000. Então, o 2C, se você colocou 2C, deixa eu colocar a bolinha. Se você colocou 2C, então 1.500, tá? 1.500 metros. Se você colocou 3B, você tem que contar quantos quadradinhos percorreu, ou 1F também, quantos quadradinhos fazer vezes 1.000, porque são 1.000 metros, tá? Essa aqui, se você colocou 2C, deixa eu até pôr aqui para você não se perder. Se você colocou 2C, 1.500 metros. Se você colocou 3B ou 1F, você tem que contar lá e fazer vezes 1.000, tá? Há situações em que cada par ordenado indica um espaço e não um ponto. Isso ocorre em planilhas eletrônicas, por exemplo. As planilhas eletrônicas auxiliam na elaboração de tabelas e gráficos e funcionam também como calculadoras, facilitando a realização de cálculos repetitivos. Vocês já devem ter ouvido falar no Excel, que tem até no pacote do Office, né, do Microsoft, no nosso computador, que é umas tabelas. Até no próprio Word a gente consegue inserir tabelas, tá? Mas no Excel a gente cria fórmulas. Por exemplo, o diário de classe de vocês é uma tabela que eu faço, a escola inteira usa uma padrão, que ela calcula a nota para você, pra gente. Então, eu lanço lá as notas de vocês e ela faz o cálculo, porque a gente aplica lá
uma fórmula nessa tabela e ela auxilia a gente nesse sentido. Então, elas são bem importantes, tá? A imagem a seguir é de uma parte de uma planilha eletrônica. Bom, nessa planilha, as indicações na horizontal são feitas por letras e na vertical por números. No canto superior esquerdo está indicando D8 e podemos ver um realce em D e em 8. Tá? De que cor? Que cor que tá aí o realce do 8 e do D? Tá de laranja, né? Isso. Isso quer dizer que há uma cédula selecionada que pertence tanto à coluna D como à linha 8. Era para vocês pintarem de laranja, né? Ó, pinte de laranja. Saiu na tela? A apresentação terminou. Outra pessoa iniciou o compartilhamento. Alguém tá mexendo aí. É nem no último computador. Vou voltar lá. Voltou? Sim. 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 Ok. Voltando. Isso quer dizer que é uma cédula selecionada que pertence tanto à coluna D como à linha 8. Então, aqui vocês já estava pintado de laranja o 8 e o D aí no de vocês, né? Vocês têm que encontrar essa linha, esse quadradinho que pertence tanto à linha do 8 como à linha do D. E pintar de laranja também. Então, de baixo para cima, vocês tinham que pintar 1, 2, 3, 4. O quinto quadradinho na coluna D vai dar certinho na linha do 8. Então, de novo, ó. Você vai lá vamos mais fácil. Lá na linha do 8 que tá de verde, tá vendo? Você anda 1, 2, 3, 4 quadradinhos e pinta de laranja que vai estar bem na coluna do D. Na linha do 8, você anda 1, 2, 3, 4 quadradinhos, pinta de laranja, você vai ver que vai dar bem na coluna do D. Chega no final do dia, aí eu falei, eu tava no final do dia, Certo? A gente teve que me alongar. Agora nós vamos para A embaixo. Escreva a inicial do seu nome na cédula A1. O que você tem que fazer? Vai lá na linha do 1, na coluna do A. O primeiro quadradinho, você vai pôr a inicial do seu nome. Colocar no C. Você vai lá, ó, de acordo com o que está falando na letra A. Escreva a inicial do seu nome na cédula A1. Onde é a cédula? É o quadradinho, A1. Então, você vai na coluna do A e marca no 1. Primeiro quadradinho, você vai pôr a sua letra ali, a letra do seu nome. Depois, B. Localize a cédula E11. Quando a gente está falando cédula aqui, é porque é uma tabela, tá? A gente chama o quadradinho de cédula. Localize a cédula E11 e marque com um X. Você tem que ir na linha do... Vai primeiro na coluna E e procura a linha horizontal do número 11. Você vai ver que de baixo para cima da coluna E, você vai pintar o segundo quadradinho, que vai dar na linha do 11, para marcar um X. Depois vou mandar uma foto dessa também, tá? Para vocês conferirem. Por último... Oi? Pronto, falei. Oi? Eu falei pronto. Ah, depois, realce a letra e o número da cédula que está marcada
com uma setinha aí, né, com esse símbolo, e escreva o par que indica a sua localização. Você tinha que ir lá onde estava marcado esse mesmo símbolo, e aí você tinha que realçar ali, ó, esse símbolo, contornando ele. E aí você tinha que marcar no C a localização deste símbolo, que parece uma seta aí, né? Ou uma forma geométrica. Enfim, é um símbolo. Você tem que marcar a localização dele. Como que eu marco a localização? Eu olho primeiro a coluna que ele está, que é na vertical, que é representada por uma letra. E em seguida eu coloco o número da linha que ele ficou. Na linha de quem ele ficou? Então vamos lá. Qual a coluna que ele está? Quem é a letrinha que está na coluna dele? Então você olhar lá. Quem é? Ele está na coluna de que letra? B. E que número que ele tá na horizontal? Tá na linha de quem? Na linha do 5. B5. Certo? Sim. Vou voltar aqui. Então é isso, meus amores. Depois a gente continua, tá bom? Hoje vocês têm prova de ciências, né? Eu mandei já lá no grupo os vídeos para vocês fazerem a revisão. Alguns vídeos são um pouco longos, né? Mas eu acho que vocês poderiam dar uma olhada, passa um pouquinho naquilo que você já sabe, dá uma lida antes para vocês poderem fazer as provas. Façam as trilhas que não fez, porque isso conta ponto lá no sistema. E também, falando de novo sobre a questão de consultar a apostila, procure não consultar agora, mas eu tô com muita dúvida nessa, então para um pouquinho, estuda mais um pouquinho lá, dá uma olhada e você volta a fazer a avaliação, tá? Não é proibido vocês fazerem isso, tá bom, meus amores? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Alô? Tchau, pro. Beijo, adoro vocês.